Está ficando, eu estou sentindo, né, que está ficando, nós partimos dos conceitos teóricos menos brandos, né, mais profundos, e agora estamos indo para um terreno que você conhece um pouco mais. Vocês sentiram como está se tornando mais branda a disciplina? Por que está se tornando mais branda? Não é porque eu quero, pessoal. É porque você está conseguindo fazer as cadeias de significação com mais facilidade. Por quê? Porque eu estou me utilizando de um conhecimento que você já tem. Então, daí a necessidade de você estar sempre buscando no aluno o conhecimento que ele já tem para que ele consiga realmente fazer a costura, a emenda, né? E com isso, né, buscar no leque de significações que ele tem, né, o desconhecido, o conhecido, partindo do desconhecido para o conhecido. Certo? Por isso a necessidade de nós abordarmos aqui a questão da variação linguística de uma forma tão intensa, né? O que nós vamos pensar sobre isso no bloco 12? Né? Se observadas as diferenças do som, ou seja, as formas em que se pronunciam as mesmas palavras, que nós optamos na nossa disciplina por definir como sotaque, né? O que acontece? Né? Essa divisão dos falares brasileiros é um tanto imprecisa, devido à grande dificuldade de se realizar uma pesquisa intensa e adequada sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, pessoal, no IEL, no Instituto de Estudos Linguísticos da Unicamp, nós temos apenas, né, 412 horas, né, de falares de crianças dos 0 aos 5 anos, né, gravadas para estudo de qualquer pesquisador que queira se utilizar delas. Nossa, professora, 412 horas é pouco? É pouco, pessoal. É muito pouco. Se você vê a trajetória que o IEL tem até hoje e você perceber que, para se fazer uma gravação para estudos, eu devo pensar em inúmeras coisas, né? Lembra dos fatores sociais, contextuais, nos fatores biológicos, etc.? É óbvio que eu estou na frente de vocês, na frente de uma câmera para falar com vocês, eu não estou falando naturalmente, eu não estou agindo naturalmente, eu não estou me expressando naturalmente, e isso interfere. Se fossem pesquisar a Regina, por exemplo, ou a região que a Regina vive, ou a profissão que a Regina tem, né, a forma com que ela se utiliza da linguagem, esse não seria o melhor veículo para estudo. Essa fita não seria o melhor veículo, porque eu não me encontro na naturalidade. Né? Eu não me encontro exercendo, né, essa função de expressão e de comunicação de forma normal. Né? Então, nesse sentido que eu quero ressaltar que nós não temos pesquisas, né, fonte de pesquisa boa, né, suficiente para que nós possamos realmente saber e falar e teorizar sobre a variação e sobre a implicação das variações nos processos de interação. Eu tenho só 412 horas, pessoal. O que é isso para um pesquisador? Né? E a questão, será que todas essas crianças que foram gravadas eu consigo diagnosticar, detectar essas diferenças? Como foram gravadas? De que forma foi feita essa gravação? Os fatores, as discursividades envolvidas nisso, lembra que eu coloquei a questão da discursividade? O contexto que isso foi feito? Né? Então, são gravações, claro, feitas da melhor maneira possível, mas não deixam de ser fontes de pesquisa, muito poucas fontes de pesquisa para nós estarmos aqui abordando, essa interação. Então, nós estamos ainda, usando uma expressão bem antiga, pisando em ovos para falar de processos interativos com a mediação da linguagem entre o professor, o aluno e o conhecimento, correto? Com isso, nós podemos pensar que, porém, dentre os resultados já observados, é claro, pessoal, que tudo que eu estou colocando, falando, observando nesse bloco, né, é fruto de resultado já observado, e que analisam as características em relação à pronúncia, o vocabulário, a estrutura frasal, e existem fortes características que se diferenciam muito uma das outras e que permitem reuni-las em grupos ainda mais diversificados, as subdivisões, que é o que eu acabei de falar para vocês da questão hoje que nós estamos vendo se formar nas metrópoles, né, em que eu não tenho apenas uma variante a ser observada. Eu tenho a variante da periferia, né? Eu tenho a variante do centro,
né? Eu tenho a variante da região norte, da região sul da cidade, né? Eu tenho a variante onde fica próximo a um mangue, por exemplo. Eu tenho a variante que se encontra próximo a um shopping. Então, é nesse sentido que eu estou... Claro que eu estou tornando aqui a discussão mais superficial, né, pessoal? Só para fazendo pequenas comparações, para que nós entendamos que existe essa necessidade, professor, de que você conheça esse princípio do signo linguístico, dessa imagem acústica, dessa imagem visual, dessa cadeia de significação, que você perceba, né, a necessidade de se estudar alguns conceitos da linguística de forma mais fundante, o funcionamento do cérebro, né, a questão dos condicionamentos sociais, para você perceber que se os teóricos, né, que estudam todos esses fatores de forma muito mais intensa ainda estão em pesquisa, que dirá nós, professores, e eu me enquadro nisso, que estamos dentro desse processo, né? Como nós precisamos também nos apropriar também desses conhecimentos, né? Como nós precisamos conhecer o que já é conhecido, né? E interagir com esse conhecimento também. Essa necessidade de sempre estar nos aprimorando. E é isso que vocês estão fazendo uma pós-graduação. Com isso, além da variedade de pronúncia ou sotaque, o Brasil apresenta uma série de palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Ou seja, um vocabulário diferente para designar o mesmo objeto. Ah, professora, isso é óbvio. É o que eu coloquei para vocês, né? É óbvio, né? Mas muitas vezes o óbvio não comunica. Já diria a Eni Orlandi, né, que o óbvio não comunica. Muitas vezes o óbvio não comunica. Né? É o que você sente quando você está conversando com o teu marido, né? Dá a impressão que você está falando grego e ele está falando latim. Né? Por quê? Porque o óbvio não comunica. Você pega e olha para outra pessoa, mas você não percebeu que eu não estava gostando de você dançar com uma outra pessoa? Não, percebi que você não estava gostando. Então, nós estamos falando do falar, não só da expressão, né? Eu estou falando de expressão, né? Mas o falar, né? O falar denota esse desentendimento, porque o falar ele é individual, o falar tem a ver com a subjetividade, o falar tem a ver com o outro, com letra maiúscula, do outro, né? Ou também do outro, você conversando com você mesmo, né? Então, todas essas implicações entre a linguagem, a universalidade da linguagem, né, com o grupal da língua e com o individual da fala, devem ser observados e atentados quando eu estou numa relação de interação em que se envolve a troca, a energização, a interpretação, a apropriação, a aquisição do conhecimento. E quando isso ocorre? A todo momento. Mesmo de olhos fechados, mesmo dormindo. Se o teu cérebro está em ação, existe uma interação. Ah, olha, eu tô que nem... É tudo com ão, né? Que nem aquela propaganda da cerveja. Mas é bem isso, pessoal, tá? É nesse sentido. Né, que nós pensarmos que a todo momento nós vamos estar envolvidos nesse processo. E você, professor, com você mesmo. Daí a importância também dessa opção, desse estudo, né, de você conhecer toda essa articulação de pensamento e linguagem, de você conhecer... Vocês vão perceber na nossa apostila ali, tem todo o mecanismo do cérebro também, para que você conheça, né? Por quê? O fator biológico e o fator social envolvido nessa interação. Até já para discutirmos um pouquinho mais acerca disso.